Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. A 30 de setembro de 2019, o Papa Francisco publicou uma carta apostólica onde instituiu que o terceiro domingo do tempo comum, hoje, seria, a partir de então, assinalado o Domingo da Palavra de Deus. É este o tema central do nosso programa e da nossa entrevista. Mas antes temos a atualidade da Diocese Açoriana. A Diocese de Angra acolheu o repto lançado em setembro pelo Papa Francisco e celebra hoje o primeiro domingo da Palavra de Deus. Para o padre Marco Luciano, diretor do Serviço Diocesano da Liturgia, o dia deverá incentivar a que os cristãos valorizem mais a Bíblia e garante que é ela que nos une. A palavra é, por assim dizer, o elo de união entre todos, entre aqueles que são de confissões cristãs, que, embora vivendo e celebrando diversos ritos, têm em comum a Palavra de Deus. Por isso mesmo, aqui está uma bela forma de nós assinalarmos precisamente este esforço, também que é um esforço de avançarmos cada vez mais no diálogo ecuménico, fazendo com que a Palavra de Deus seja aquilo que nos é capaz de unir a todos. A Diocese de Angra acolhe hoje diversas iniciativas. No Faial será inaugurada uma exposição com o título A Importância da Palavra de Deus na Vida do Cristão. Vamos ter, em primeiro lugar, vários livros que, no fundo, poderão ajudar os cristãos a fazer uma leitura acompanhada da Bíblia. Em segundo lugar, nós temos as crianças que se associaram a este Dia da Palavra através de mensagens, atualizando a necessidade do cristão escutar mais e melhor a Palavra de Deus. Vamos ter também, em terceiro lugar, algumas Bíblias antigas, alguns livros de interesse histórico que vão ser expostos precisamente nesta exposição que procura, no fundo, dizer a cada um de nós como é importante. O sacerdote deixou o apelo para que este primeiro dia fosse assinalado em todas as comunidades paroquiais e que cada paróquia procure a sua forma de evidenciar a Palavra de Deus e que o dia seja não só de celebração, mas também de compromisso para reativar os grupos bíblicos adormecidos nos Açores. A caminhada sinodal continua a ser preparada por todas as ouvidorias da Diocese de Angra. Neste final de janeiro, todas as paróquias começam a entregar as suas conclusões sobre as reflexões propostas. Nós tínhamos estes prazos até ao final deste mês de janeiro para que as paróquias, através dos conselhos pastorais de paróquia, pudessem obter os pareceres que foram lançados no início de setembro, sobre a cultura contemporânea e a relação que os cristãos têm, da Igreja, têm com a cultura do vivo, que é própria do seu tempo e da qual faz parte, de aberturas e de sinais que possa ter. Depois temos uma segunda temática sobre a realidade económica e social dos Açores, com alguns dados bastante objetivos e com várias fontes que documentam a realidade que temos, e depois também sobre a nossa identidade religiosa e eclesial. Cônego Hélder Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra, que adianta ainda que os pareceres devem ser entregues ao respectivo ouvidor nas próximas semanas e que os açorianos também podem participar de modo independente. Houve alguns ouvidores que tomaram a iniciativa também de ouvir algumas personalidades, umas porque tomaram a iniciativa, outras porque foram interpeladas. Essa também é uma metodologia que é alguém que pode ir ao site da Igreja Açores, em que tem uma secção precisamente sobre a caminhada sinodal, tem as questões e pode emitir o seu parecer ou dar a sua opinião livre, em nome individual. No mês de fevereiro, os ouvidores e delegados deverão reunir os pareceres. Em março, a Comissão Organizadora da Caminhada Sinodal vai reunir a documentação para apresentar na Assembleia Diocesana,
que decorre entre 30 de abril e 3 de maio. O trabalho com a comunidade surda surgiu há 7 anos por iniciativa de Diana Freitas, que queria ter a liberdade de continuar a caminhada na fé cristã. Hoje, a Igreja Matriz de Lagoa tem sempre um intérprete de língua gestual nas celebrações. Depois da catequese regular, normal, sem intérpretes, exigiu continuar na catequese da adolescência com a presença de intérpretes. Este foi o mote para todo este projeto, que atualmente consiste na interpretação em língua gestual portuguesa todos os domingos, na missa das 11h30 aqui na Matriz de Lagoa, e depois fazemos também um acompanhamento da Diana, que depois do Crisma integrou um movimento de encontros de jovens Shalom. Portanto, pontualmente as intérpretes participam ou acompanham a Diana em atividades deste movimento. Há 2 anos iniciamos a participação na peregrinação nacional ao Santuário de Fátima da comunidade surda. Portanto, temos organizado um grupo de peregrinos a partir da ilha de São Miguel, de várias paróquias. O pároco, Padre Nuno Maiato, diz que agora o projeto deu um novo passo em vídeo. Está disponível nas redes sociais e nos sites da paróquia, em que nós publicamos uma pequena e breve mensagem em língua gestual portuguesa a partir do Evangelho Dominical. Portanto, tem sido um trabalho feito com boa vontade de muita gente, nomeadamente de intérpretes de língua gestual portuguesa. Neste momento são 3 as que integram a equipa, e temos procurado, portanto, dar resposta a esta comunidade que, portanto, necessita também e quer ser incluída na vida da paróquia. A adesão à celebração ainda não é expressiva, mas enquanto servir um cristão, o projeto continuará ativo. Regularmente nós temos 2 surdas na missa ao domingo. São 2 naturais aqui de Santa Cruz. Pontualmente aparecem outros surdos, sobretudo aqueles que têm participado nas peregrinações a Fátima, mas de qualquer forma tudo isto é muito novo, porque a nível da Igreja Católica, e não só, portanto, houve muitos anos em que as pessoas não tinham qualquer resposta. Portanto, isto é um trabalho para ser avaliado com mais tempo. Portanto, nós não desistimos. O nosso compromisso de honra foi, enquanto houver pelo menos um surdo que queira participar na missa, nós vamos assegurar este serviço. Nuno Maiato garante que agora o caminho é cativar e evangelizar uma comunidade que o tempo afastou da Igreja. Já pisou a Terra Santa mais de 3 dezenas de vezes. É guia acreditado pelo Patriarcado Latino de Jerusalém e diretor do Serviço Diocesano para a Mobilidade Humana. O cônego Jacinto Bento prepara mais uma peregrinação a Jerusalém. Uma peregrinação é um encontro de conversão, passa também por aqui. A verdade é que ser peregrino não é uma tarefa fácil. O mais importante da peregrinação é a decisão interior de responder ao chamamento do Espírito de uma maneira pessoal como um discípulo de Jesus. Portanto, a peregrinação é também um caminho de conversão. Para o sacerdote, o destino, Jerusalém, é o coração da Terra Santa. Porque é o centro e o coração das peregrinações. Poderíamos dizer até que Jerusalém é o coração da Terra Santa, a síntese da ação de Deus para o bem de toda a humanidade, como disse João Paulo II. Quantas lembranças, quantas imagens, quanta paixão e que grande mistério envolve a palavra Jerusalém. Para nós cristãos, representa a confluência geográfica da união entre Deus e os homens, entre a eternidade e a história. Os católicos a residir na Terra Santa que são cada vez em menor número e é para ajudar a fixá-los que o cônego criou em 2017 a Associação Amigos da Terra Santa. Temos angariado alguns fundos, nomeadamente através de um bazar
que fazemos pelas festas de Angra para ajudar os cristãos da Igreja-Mãe de Jerusalém. Um dia destes tive uma notícia que me entristeceu bastante. Os cristãos na Terra Santa estão a diminuir. O administrador apostólico, o arcebispo Pierre Batista Pizzaballa, disse numa entrevista que na Terra Santa só há 1% de cristãos, porque eles estão a sair, porque eles não têm trabalho, eles têm uma vida muito difícil e portanto, estes donativos é para ajudar a fixar os cristãos na Terra Santa. A próxima peregrinação decorre entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro e leva 35 cristãos à Terra Santa. 9 da Ilha Terceira, 6 de São Jorge, 2 do Faial, 2 de São Miguel, 15 de Viseu e 1 de Setúbal, sendo que 3 destes peregrinos são sacerdotes. A 30 de setembro de 2019, o Papa Francisco publicou uma carta apostólica onde institui que o terceiro domingo do tempo comum seria, a partir de então, assinalado como o domingo da Palavra de Deus. Francisco explica que, com essa decisão, quis responder a muitos pedidos dos fiéis para que a Igreja celebrasse o novo dia. O Papa Francisco frisa a importância da redescoberta da Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Hoje, e neste programa em estúdio, temos 2 convidados. São eles Vasco Capaz, leitor na Paróquia da Sé, na Sé Catedral de Angra do Heroísmo, e o cônego Ricardo Henriques, pároco na Sé Catedral e professor da Sagrada Escritura no Seminário Episcopal de Angra. Será uma conversa a 3, onde a Palavra de Deus estará no centro do debate. Boa tarde aos 2, obrigada por estarem connosco. Começo pelo nosso convidado estreante, Vasco Capaz, leitor na Sé. Há quantos anos e o que é que o fez seguir este ministério? Não há assim muitos anos, será talvez 2, 3 anos que exerço esta atividade. Tenho outras que exerço há mais tempo, nomeadamente pertencer ao coro da Sé, e a determinada altura surgiu esta oportunidade, não sei, porque havia outros membros do coro que também já exerciam esta atividade, ou porque o padre Duarte Rosa falou nisso, ou sugeriu, e portanto o padre Duarte Rosa é o responsável pelo grupo de leitores da Sé, e portanto foi natural. Foi natural, foi assim uma consequência um pouco lógica da minha inserção já nestas atividades da Sé Catedral. E o que é que descobriu em si nesta nova missão? Pois, vamos lá ver, eu pertenço a um movimento das equipas Nossa Senhora, e este movimento das equipas Nossa Senhora pretende desenvolver a espiritualidade conjugal e, portanto, baseia-se também numa coisa que chamam pontos concretos de esforço, e um deles é uma obrigatoriedade, digamos assim, de fazer uma leitura bíblica diária. E eu fui-me habituando a fazer isso e portanto faço, até tenho um site que diariamente me enviam as leituras, e eu, enfim, faço, e já fazia há algum tempo, e pronto, e fui-me habituando a fazer, e penso que, digamos, é mais uma forma de participar de uma forma mais intensa. Já faz parte do seu cotidiano também. Na Eucaristia, e fazer, digamos, a proclamação da palavra, daquela que está cometida aos leigos, não é? Cônego Ricardo Henriques, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Como é que podemos viver este domingo e como é que vamos conseguir fazer com que a Palavra de Deus seja redescoberta no seio da Igreja Católica, como nos apela o Papa Francisco? Pois, este domingo da Palavra não significa de modo algum, do pensamento do Papa, que seja apenas este domingo que valoriza a Palavra de Deus. Não, este é um domingo que até está situado na semana do oitavário da oração pela unidade dos cristãos, não é? Onde a gente se une realmente também a todos os outros que encontram a raiz da sua fé nas Escrituras Sagradas,
penso que está situado aqui mesmo estrategicamente. Para nós... Sim, o tempo desta carta apostólica não é vão, e desta data em específico também não é vão. Exatamente. Situa-se mais ou menos no oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que é sempre de 18 de janeiro, a concluir no dia 25 de janeiro, que é o dia da conversão de São Paulo. E portanto, aqui a intenção é valorizar naturalmente a palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável para alimentar a fé, a experiência crente de todo o batizado e até mesmo nas outras confissões cristãs. Portanto, daí a importância desta divulgação, quer dizer, aquela consciência de que realmente a palavra de Deus não é património de 2 ou 3, não é património só de alguns, daqueles que estudam, daqueles que sabem, mas não é, portanto, destinada apenas a alguns privilegiados, mas a palavra de Deus é para todos. E é muito interessante até que o mote próprio com que o Papa institui este dia, Aperuit Illis, começa com uma situação de Lucas 24, dos discípulos de Emaús, quando ele diz: abri-lhes o entendimento, e eles compreenderam realmente o que Jesus lhes dizia, para compreenderem as Escrituras, quando Jesus explicou aos discípulos de Emaús tudo o que se referia a ele próprio. Portanto, não há dúvida que é uma catequese muito em profundidade que aparece nessa passagem evangélica, que é apresentada sobretudo no tempo pascal, no domingo da Páscoa. Portanto, isto tudo para dizer que a intenção do Santo Padre é que toda a gente tenha uma familiaridade com as Sagradas Escrituras, como referiu aqui o Vasco Capaz há pouquinho. Um dos pontos concretos de esforço nas equipas de Nossa Senhora é a leitura da Palavra de Deus, feita diariamente, certamente, e portanto é uma maneira da pessoa aproximar-se do Senhor e ter uma familiaridade com Cristo, com Deus, não é? Que nos fala pela sua palavra. O Papa sugere, inclusive, que a Assembleia também tenha a Bíblia na celebração. Sentem que há muito receio por parte dos fiéis de tocar, de explorar a própria Bíblia? A Bíblia é como se fosse uma coisa quase transcendente e quase eu penso inacessível. Pode haver, às vezes, talvez a falta de alguns critérios de leitura da Bíblia. Talvez nunca tenhamos sido muito treinados na aproximação à Bíblia. É verdade que antigamente as Bíblias também não eram tão boas como as atuais, não é? Que têm muitas não eram intuitivas, têm muitas notas e, portanto, é possível realmente poder fazer mais facilmente uma leitura. Mas para muita gente a Bíblia é um livro de estimação que até pode encher de pó num estante e as pessoas não olham para ele. Mas a Bíblia é um livro que a gente devia manusear com a vontade e fazer uma leitura crente, naturalmente, que é iluminadora da condição humana e da vida humana. E para quem é mais fã das novas tecnologias, pode sempre fazer como o Vasco e inscrever-se para conseguir receber as leituras diárias e ter este acesso. Exatamente. Acha que é uma boa forma de, se calhar, inserir os mais novos neste contacto, neste primeiro contacto com a Bíblia? Sim, acho que sim. Inclusivamente o Papa Francisco, nesta carta apostólica, faz também um apelo para que os próprios catequistas, digamos, aprofundem a leitura da Bíblia, esse contacto, para, de uma forma mais eficaz, poder transmitir às crianças e aos catequizandos. Nós, por exemplo, no grupo de leitores da Sé, este ano o Dr. Eduardo Rosa, durante as reuniões, nós reunimos mais ou menos com uma periodicidade mensal. Como é que são estas reuniões? Fazemos a preparação portanto, ele leva as leituras que vão acontecer nos domingos seguintes, tem uns textos introdutórios dessas leituras, faz-se ali assim uma apreciação global e depois vamos esmiuçando um pouco mais as próprias leituras, no sentido de procurar que o leitor, quando
faz a leitura, digamos, deverá estar a sentir profundamente aquilo que lá vem, e portanto não ser só apenas uma transmissão da palavra, pura e simples, mas sim interiorizar os conceitos que lá estão e portanto e dessa forma poder transmitir aos outros de uma forma mais eficaz o que lá vai. Nós temos alguns ensinamentos relativamente à dicção, à maneira de estar, à maneira de dizer, vamos treinando isso, procurando aperfeiçoar esses aspectos, e este ano, dizia eu, que o Dr. Bart Rosa entendeu ministrar um curso de iniciação bíblica. Nós temos vindo a trabalhar o Antigo Testamento, ele tem vindo a fazer, digamos, um resumo, assim, uma apreciação muito ligeira dos vários livros e dos vários conjuntos de livros, para ficarmos com uma noção mais exata do que é que eles representam, os possíveis autores, mais ou menos a época, portanto, a enquadrar os vários livros. Estamos no Antigo Testamento, estamos a terminar e vamos agora começar, nas próximas sessões, vamos começar no Novo Testamento. E depois desse contacto mais direto com as leituras, com a Bíblia, com este contacto diário, é também uma nova pessoa na Assembleia, enquanto está a ouvir outra pessoa a ler? Consegue ser outro espectador talvez, e ouvir as coisas de outra forma? Isso é assim, mas sabe que eu acho que, portanto, ser cristão, na minha uma forma simples, é seguir Cristo. Seguir Cristo será seguir a sua palavra e aquilo que ele disse e os ensinamentos que ele nos deixou. Mas eu acho que nós cristãos, e por mim próprio, enfim, começa, somos mais atentos a ouvir do que propriamente a fazer. A leitura... Mas somos atentos a ouvir com os ouvidos certos, passa a expressão. Sim, talvez agora. Acho que temos um grande caminho a percorrer, passar do ouvir para o fazer. Portanto, o cristão tem que ouvir a palavra, sim, percebê-la, interpretá-la, mas sobretudo pô-la em prática. E aí é que eu acho que, digamos, há uma falha grande. Há muita gente a ouvir e pouca gente a fazer. E portanto, temos, quer dizer, este processo, ou esta maneira de ver e de ler e de tentar perceber um pouco melhor os textos, talvez ajude a tomar essa decisão do fazer, do caminhar no sentido de... Quando a mensagem chega de uma forma mais eficaz, se calhar seremos mais proativos. Mais proativos, exatamente. Cónego Ricardo Henriques, a palavra é o centro da celebração, por exemplo, na Igreja Evangélica. Na Igreja Católica, o ponto alto da celebração é a partilha da comunhão. O católico continua a frequentar a Igreja com o objetivo maior de comungar? Eu penso que na Eucaristia o banquete o banquete sacrificial tem diversos níveis. E há o banquete da palavra e há o banquete do pão eucarístico. Portanto, são dois banquetes que são igualmente importantes. Mas para a Assembleia também? E para poder fazer a comunhão sacramental é preciso a iluminação que vem da palavra de Deus. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Portanto, quando se acolhe com fé a palavra de Deus, não há dúvida que estabelece uma relação de intimidade com o Senhor. E isso é um processo que é necessário a vida toda. O Vasco Capaz dizia aqui há bocadinho que muita gente ouve, mas depois pôr em prática é mais difícil. Vai ser sempre, ao longo da nossa vida toda, até morrer. O pôr em prática, naturalmente, vai ser sempre difícil. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Agora, há um outro aspecto, outro pormenor, que é muito importante, que é o seguinte, é que no momento da proclamação da palavra, nós emprestamos a nossa boca a Deus. Quando alguém lê, não é o fulano que lê, é Deus que fala. E isso, naturalmente, implica não só a necessidade de uma preparação, até mesmo técnica, no sentido de que ninguém lê para si. Se proclama a palavra numa Assembleia, estamos a ler para os outros. Ora, se eu leio para os outros, o facto é comunicativo apenas se eles conseguem perceber o que eu estou a ler. Eu não estou a ler para mim próprio. Aliás, para ler para mim próprio, nem abro a boca. Agora, se eu leio como facto comunicativo, evidentemente que toda a gente tem que perceber.
E a mensagem, ou seja, o conteúdo da leitura, enquanto tal, é algo que deve passar também pelo meu coração, pela minha consciência, pela minha alma, evidentemente. E isso pode acontecer sem preparação? O Vasco dizia que a paróquia da Sé faz estes encontros mensais para preparar os leitores. O Papa Francisco também pede para que a Igreja prepare os fiéis para serem eles próprios os anunciadores da palavra. Nas, se calhar, paróquias mais distantes, mais pequenas, esta celebração, esta preparação acontece devidamente? Eu não sei se é devidamente ou não, mas penso que não há ilha nenhuma. Penso que não há ilha nenhuma onde não haja propriamente esta preparação. Sim. E são encontros mais de ilha ou deveriam ser encontros paroquiais? Depende. Eu penso que há sítios, paróquias ou conjuntos de paróquias onde esses encontros se fazem mesmo a nível paroquial, a nível local. Se calhar algumas justificam-se mais do que outras. Há outras ilhas onde a reunião de leitores é feita a nível de ilha e de tempos a tempos, de mês a mês ou de 2 em 2 meses, há um encontro com os leitores. Penso que isso já se faz. Agora, uma coisa, temos que ver também o outro lado, que é, não se deve, de modo nenhum, improvisar. Há uma tendência, por vezes, para improvisar. Ou não há ninguém que faça a leitura, onde as coisas não são muito bem organizadas. Então vais tu fazer a leitura e a pessoa vai ali de improviso, evidentemente que não está dentro do assunto, não fez a sua preparação individual. Está a replicar, no fundo. Exatamente, está ali, mas é muito diferente do que se tivesse feito a sua preparação pessoal. Vasco, sente que no final de uma celebração a sua leitura passou para a Assembleia? E a pergunta seguinte também é difícil, que é se sente que prepara a Assembleia para a homilia que se segue, neste caso, algumas vezes com o Padre Ricardo. Sim, quer dizer, eu esforço-me por fazer uma leitura correta e por fazer leituras, enfim, preparar a leitura que me cabe, que vou fazer. Esforço-me por isso. Tanto quanto me apercebo também, olhando para a assistência, naqueles pequenos momentos em que a gente levanta os olhos do livro, enfim, dá-me a ideia que as pessoas estão de um modo geral atentas. Agora, se estão a interiorizar aquilo que, enfim, que estou a ler, enfim, já me é mais difícil. Agora, se as leituras preparam ou não a homilia, eu penso que sim, porque as 3 leituras normais que são feitas na celebração dominical, todas elas têm pontos comuns e digamos, convergem num objetivo principal que depois é ressaltado pela homilia do Papa. Nós, nas preparações que fazemos das leituras, inclusivamente uma ou outra vez, não fazemos isto todas as vezes, porque senão isto demorava muito, mas é-nos dito que nas leituras que fazemos devemos ressaltar as ideias-chave da leitura, portanto, e de modo a que a entoação que nós dermos e a maneira como, enfim, como... No fundo, como se estivesse a negrito, não é? E o tom de voz e leve. Exatamente. A ideia-chave desta leitura escolhemos ou selecionamos ali uma ou outra e, enfim, procuramos de uma dar forma quase uma entoação não será propriamente uma... intuitiva, não é? Tipo o professor que chama a atenção ou faz um ruído ou faz uma para chamar a atenção para determinado ponto importante, enfim, do seu discurso, mas também somos... sugerem-nos que façamos este tipo de avaliação quando fizermos a leitura, prepararmos as nossas leituras. Cônego Ricardo, o momento das leituras prepara a Assembleia para a homilia e prepara também o sacerdote, ou normalmente o sacerdote já tem a homilia preparada ou as leituras preparada. Mas as leituras não trazem assim alguma achegagem? A leitura por parte do sacerdote naturalmente já foi lida, a leitura já foi feita e aquela palavra já foi rezada, digamos assim, pelo sacerdote, para que
utilizando as imagens, utilizando os conceitos que as leituras sugerem, não é? Aquele ponto essencial que é para focar naquele domingo, ou em cada domingo, ou em cada dia, realmente o sacerdote possa ser veículo da transmissão de uma mensagem que tenha em conta aquilo que foi dito, aquilo que Deus disse pela inspiração dos autores sagrados que escreveram naquele tempo, no espaço e no tempo, e depois possa fazer uma aplicação ao hoje da vida. Não é que essa parte por vezes não é fácil, porque a gente fala para todos, não é? Fazer uma aplicação ao ódio. A identificação é diferente. Ao ódio, porque as circunstâncias de cada pessoa são muito diferentes, então em assembleias muito diversificadas torna-se difícil. Mas o essencial da parte daquele que prega, naturalmente, é ter preparado antes, é ter lido, ter refletido, ter rezado aquela palavra para depois deixar uma mensagem que toque o coração das pessoas. Porque, no fundo, isto é que é o essencial. É este pressuposto que deve estar por detrás daquele que é ministro da palavra, não é, neste caso, ministro ordenado, para tocar o coração das pessoas, não é? Através de uma palavra que não é sua, em que ele vai ser, digamos assim, o veículo para que aquela mensagem do Senhor toque o coração do crente e ele possa sair mais iluminado, mais fortalecido para melhor viver a semana que está à sua frente. E a palavra de Deus está adequada ao mundo de hoje? Está traduzida para o mundo de hoje? É acessível a todas as pessoas que estão numa Assembleia? A palavra de Deus está acessível a todos, não é? Primeiro, temos a Bíblia, não é? Se a gente pensar que antes de Gutenberg não havia imprensa escrita, se a gente pensar que todos os textos bíblicos, até o aparecimento das tipografias, não é? da letra de imprensa, era tudo passado à mão. Se a gente pensar, basta a gente pensar isso para a gente se aperceber do que é, hoje em dia, a facilidade com que a gente consegue ter uma Bíblia em formato pequeníssimo, que não tem mais do que 4 centímetros ou 5 centímetros de espessura. A gente tem a Bíblia toda, desde o Gênesis ao Apocalipse. E temos a Bíblia com introduções a cada livro, temos a Bíblia com imensas notas de rodapé que explicam os termos que são mais difíceis de compreender e que são próprios da época em que ela foi escrita. Portanto, a gente não consegue imaginar a evolução que tem havido no modo de poder apresentar a palavra de Deus. Se a gente não sabe mais, é porque não lê, é porque não estuda, é porque não reza. O Papa justifica este momento para assinalar o Domingo da Palavra de Deus por se situar, como já referimos, no período do ano em que convida a reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos. Em todos os seus documentos, até hoje, o Papa Francisco tem este sentido agregador. E não só o Papa Francisco, claro. Entretanto, o mundo está cada vez mais desmembrado. E de costas voltadas. Este é um esforço, no fundo, inglório? Não, eu não me parece que seja inglório. Acho que não. Porque quem está de boa consciência em qualquer religião, no fundo, anda sempre à procura de um sentido para a vida. E todas as gerações, penso eu, e todas as épocas, têm como que o direito de esperar que as religiões sejam uma iluminação para o seu caminhar, quer dizer, seja uma iluminação para a descoberta do sentido da existência cristã, da existência neste mundo, não é? No caso do cristianismo, essa leitura faz-se a partir de Jesus Cristo, não é? Ele é que é a resposta para as grandes interrogações do coração humano. E, portanto, eu acho que qualquer religião em que as pessoas estejam naturalmente de boa fé e de boa consciência tem esse tipo de procura. E, portanto, tudo o que a gente vê que são aberrações da religião, é claro que a gente não pode aceitar. Tudo o que é servir-se de Deus ou do nome de Deus para a maldade, para a ruindade, para a destruição do semelhante,
Isso não é uma boa consciência, isso não é um princípio religioso, isso é uma instrumentalização para pôr em prática ódios, para pôr em prática aquilo que vai destruir o ser humano. E isso não é uma leitura correta de modo nenhum, isso não é religioso. Uma última, muito breve mensagem dos dois para os açorianos, os fiéis açorianos, neste domingo da Palavra de Deus. Como é que gostariam que os açorianos vivessem este domingo? Vasco? Conselhos dá aos açorianos o apelo para... que eu faço, enfim, às outras pessoas, faço também a mim próprio, digamos, procurar aprofundar cada vez mais a leitura, os livros, a Bíblia. Seja em formato de físico ou em formato digital já, não é? Exatamente. Seja como for, os conceitos, enfim, são os mesmos. E sobretudo, fazer um esforço para tornar prática as leituras que nós fazemos. A nossa vida só tem razão de ser se nós vivermos em função dos outros. É a única... isto seja a que nível for, a um nível conjugal, a um nível na relação dos pais com os filhos, uns com os outros. Portanto, nós só temos razão de existir se vivermos em função dos outros. E é digamos que fazermos um esforço no sentido de assumirmos este conceito. Nós existimos porque os outros existem, nós existimos para os outros. E se fizermos esse esforço através dos textos bíblicos, pois, tanto melhor. Padre Ricardo? Eu penso que este domingo da Palavra de Deus poderá ser muito importante porque far-nos a tomar consciência de como nós somos chamados a viver uma familiaridade, uma intimidade com as Sagradas Escrituras, tomar consciência de que realmente o Senhor continua a partilhar connosco o pão da palavra em cada domingo. Tantas vezes esse pão é desperdiçado porque as pessoas não vão para se alimentar desse pão. E também esta valorização de um domingo por ano, assim, da Palavra de Deus, penso que é uma maneira também de abrir os olhos, a ver se a gente deixa esta tentação do individualismo, que leva muitas vezes a uma asfixia, a uma esterilidade interior, para nos abrirmos a atitudes de partilha, atitudes de solidariedade, porque Deus partilha o que é connosco através da sua palavra, e nós, se nos deixarmos transformar por ela, também vamos ser pessoas que partilham o que somos e temos também com aqueles que estão à nossa volta, e isso é fazer a Igreja ir para a frente. Muito obrigada aos dois por esta conversa, esta agradável conversa no Igreja Açores. O programa regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.